Olá, pessoal, é um prazer estar nesse encontro com vocês e poder contribuir para os estudos e preparação para as provas do Enem que já estão se aproximando. Minha proposta é delinear um tema filosófico e fazer algumas reflexões sobre eles, de forma que facilite os seus estudos e a sua preparação e entendimento desse tema. O tema que eu escolhi para essa aula foi Nicolau Maquiavel. O Maquiavel ele é um tema muito importante na história do pensamento moderno, porque ele provoca uma série de rupturas na forma de concepção da política como era anterior a esse período e que vale a pena a gente trabalhar um pouco e refletir essas questões. O Maquiavel ele é um pensador italiano, ele viveu no Renascimento, no período de 1469 a 1527, e ele tem sido um tema referente nas questões do Enem. Nós vemos o Maquiavel, questões sobre o Maquiavel em 2010, 2012, 2013, e é reconhecido como o fundador do pensamento político moderno. Para começar a nossa reflexão, eu escolhi uma imagem do século XVIII que mostra a deusa romana da fortuna, que foi uma inspiradora da teoria de Maquiavel. Nós vamos ver esse conceito de fortuna com mais detalhes um pouquinho daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai estudar o pensamento de um filósofo é organizar os recursos bibliográficos que nós temos à disposição. Então, nós temos que pensar em fontes confiáveis, né, de sites, obras confiáveis. E para esse tema, para Maquiavel, eu tentei selecionar duas obras que eu acho fundamentais e que daria tempo para vocês, que vocês têm muitos conteúdos para serem vistos ainda. Eu sugeriria A Itália no Tempo de Maquiavel, do Paul Laravelle. Essa obra ela vai mostrar toda a contextualização da época em que Maquiavel viveu. Isso é uma coisa muito importante, principalmente em se tratando de Maquiavel, porque a teoria dele, ela, de certa forma, ela foi muito distorcida, justamente devido a leituras da obra de forma isolada e dando margem para diversas interpretações. E a Itália, no Tempo de Maquiavel, vai trabalhar com vocês. Vocês vão ter uma noção de toda a época em que Maquiavel viveu e de que forma que essa época influencia nas conclusões que ele tira sobre a questão do exercício da política e do poder. A outra obra que eu sugiro seria O Príncipe. Nós teríamos outras, mas O Príncipe, porque através do Príncipe, que foi escrito em 1513, vocês terão uma ideia dos principais conceitos, né, para a compreensão, para o entendimento do pensamento político de Maquiavel. Eu acho que com de posse dessas duas obras, vocês estão bem amparados em relação a esses estudos. Outra questão que precisa ser observada nesse estudo é uma seleção dos temas estruturais que norteiam o pensamento de Maquiavel. Eu tentei selecionar os mais importantes. Primeiro, é a questão de uma análise racional do poder. Isso é inaugurado com Maquiavel. O Maquiavel, para ele, a coisa mais importante é a gente se desligar das questões utópicas ou ideais da política e do governo e começar a observar o governo e a política como eles realmente são e não como a gente gostaria que eles fossem. Outra questão muito importante é a separação entre ética e política. Essa separação ela ocorre porque, no período anterior a Maquiavel, a política está sempre unida, aliada a questões da ética e da moral. Então, por exemplo, se a gente vai na Antiguidade, onde Maquiavel, inclusive, estudou para fazer O Príncipe, né? Na Antiguidade grega, a política está associada à ideia de solidariedade que permite aos homens o exercício do bem comum. Então, ética e política estão intrinsecamente ligados. No pensamento cristão, no pensamento medieval cristão, a mesma coisa. A ideia de política está vinculada à moral e a ideia de que os governantes e esse exercício está subordinada à interferência divina. O que acontece nessa separação entre ética e política é que, antes do pensamento de Maquiavel, a política era vista relacionada à moral.
como foi dito. E, a partir de Maquiavel, a política é vista como uma questão técnica que precisa ser observada com o olhar da razão, e não com o olhar um olhar divino ou transcendental. Outro tema muito importante que norteia o pensamento de Maquiavel seria a questão de 3 conceitos que são fundamentais para a gente compreender o que ele pensa, que seria o conceito de ethos, virtude e fortuna. A palavra ethos, ela significa caráter. E Maquiavel, ele vai tentar distinguir a questão da vida privada, dos seus valores, do que você acredita, com a questão da vida pública. Política, para ele, é vida pública. E a gente não pode misturar o nosso caráter pessoal do caráter público, pessoal, privado, do caráter público. O que acontece? De que forma que isso interfere na visão de política? O segundo conceito vai explicar isso, virtude. A palavra virtude significa que, em política, o governante ele tem que agir de acordo com as circunstâncias que aparecem. Então, às vezes ele vai ser bonzinho, às vezes ele vai ser malvado, às vezes ele vai ser agressivo, outras vezes ele vai ser dócil. Não importa o que o governante acredita. O que importa é que ele haja de forma a manter o poder, a se conservar o poder de acordo com a circunstância que lhe aparece. Outro conceito importante para compreender essa relação entre ethos e virtude é o conceito de fortuna. Inclusive, eu citei que ele foi inspirado na deusa romana que aparece na imagem do início da aula. Esse conceito, o Maquiavel ele tenta nos alertar para as questões inevitáveis que acontecem na vida de todas as pessoas e que precisam ser consideradas. Ou seja, o grau de imprevisibilidade que toda ação nossa tem que levar em consideração. A gente nunca sabe, quando a gente toma uma atitude, quando a gente toma uma ação, a gente faz escolhas, o resultado dela se vai ser para que a gente se conserve no poder ou para que a gente perca o poder completamente. Agora, o mais importante para ele é justamente a questão da virtude, no sentido em que ela, mesmo diante das situações imprevisíveis, você vai pensar rápido, racionalmente, de forma a saber que postura que você toma diante daquilo que, às vezes, você nem esperava que acontecesse. A outra questão que Maquiavel, que é bem forte no texto de Maquiavel, no Príncipe de Maquiavel, é a questão da natureza humana. O que Maquiavel pensa sobre a natureza humana? Para ele, a natureza humana é má. As pessoas elas agem movidas por interesses mais diversos. E para que elas façam bem, elas só fazem se elas são forçadas a isso. E essa natureza humana, a maldade da natureza humana, ela é algo inevitável e imutável. O Maquiavel não acredita, observando em toda a história da filosofia, ele percebe que isso é uma coisa constante. Ele não acredita que o homem vai modificar por causa disso e acha que o governante tem que levar em consideração essa questão no ato para que ele saiba que tipo de atitudes que ele vai tomar. Para ilustrar essa questão dos temas que estruturam, e que é importante você selecionar na hora de estudar, os temas que estruturam o pensamento de Maquiavel, eu selecionei uma questão no Enem 2013 sobre o Maquiavel, e essa questão ela trata da natureza humana. E se vocês conseguirem observar na tela, vocês podem ver todas que ele vai colocar a questão, a alternativa correta, ela trabalha exatamente essa questão da maldade inerente ao ser humano e que é imutável, ou seja, da impossibilidade de mudar essa natureza. A alternativa correta é a letra C, que fala exatamente a explicação que eu dei sobre o tema que foi cobrado. Esse tema, Maquiavel, ele já foi trabalhado em outras épocas, em outras provas do Enem, e, inclusive, trabalhando nesses eixos norteadores, as questões anteriores, nós já vimos a questão da separação entre ética e política, a questão da natureza racional do poder. Ok, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada e a gente se vê num próximo encontro.